Olá, olá a todos amigos, novamente retornando. Hoje vai ser uma jornada, gratidão. O Corujão hoje nós teremos o Corujão Temis Viana, Mundo Secreto. Esta informação que eu vou repassar para vocês é uma das informações mais importantes, uma das informações mais relevantes para o tempo que estamos vivenciando. É claro que essa live provavelmente terá poucos views, então é importante vocês que estão presentes repassarem para os demais. Porque nós vamos mostrar os futuros possíveis cenários do que vão acontecer nos próximos meses. Tá? Isso aqui não é palpite, não é achismo. Eu cruzei várias fontes diferentes, entre eles JP, Stuart Swindle, Andrew Basiago, que é crononauta, sem falar também do Dr. Courtney Brown, Dr. Steve Greer. Então, eu posso afirmar que esses 7 cenários são, com certeza, as 7 possibilidades ou 7 linhas de tempo que nós iremos experimentar nos próximos meses, talvez daqui 24 meses. A questão é que vai acontecer em pouco tempo. Então, sem mais delongas, vamos decolar novamente a nossa espaçonave. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é como que funciona as linhas do tempo. Então, a linha do tempo não é uma história pré-escrita, pré-determinada, que funciona bonitinho. Não. Existem várias linhas de tempo diferentes. E isto foi muito bem exposto, delineado pelo Andrew Basiago, que está aqui na tela para vocês, que é crononauta, viajante do tempo, mas não é só ele não, tá? O próprio JP tem múltiplas fontes, e o próprio Stuart Swindle, que também fez parte do projeto Pegasus, de viagem do tempo. Pois bem. Então, para entender isso, existem certos pré-requisitos que são importantes para a compreensão de como que funciona a linha do tempo. O pré-requisito para entender as linhas do tempo, alternativas. Então, existem múltiplas linhas de tempo alternativas que convergem para uma mesma direção, ou seja, um mesmo destino, ok? Pois bem. Tanto é que nessas linhas de tempo alternativas, existem outras versões de vocês, fazendo outras coisas. Isso, inclusive, faz parte da física teórica. Né? Por exemplo, quando você fala de universo holográfico, você já entende, ou multiverso, você já entende outros eus. Então, a própria crença, a própria visão do multiverso já denota que existem outras versões de nós mesmos. E isso faz parte já da física teórica. Agora, se você for analisar isso aos cientistas denunciantes, insiders, isto é uma certeza absoluta. Tá? Isso é unânime entre eles. Não existe qualquer dúvida com relação a isso. Pois bem. O pré-requisito para entender as linhas do tempo, alternativas. É bom recapitular lives sobre a linha do tempo. Tá? Eu já fiz múltiplas lives sobre como que funciona. Né? A linha do tempo é como se fosse um organismo que se modifica a todo tempo. Então, a linha do tempo, até 2012, ela tinha múltiplas possibilidades. E alguma dessas possibilidades era até mesmo a vitória dos escuros. A partir de 2012, a linha do tempo só converge para 2 direções possíveis. Aqui é uma linha do tempo da vitória da Aliança da Terra e o Novo Mundo, e uma linha do tempo que está sendo dissipada. Tá? A possibilidade é mínima, mas ela ainda existe, tanto é que ela existe que os escuros estão construindo bunkers do fim do mundo, né? Eles estão apostando nisso. É bom recapitular lives sobre as linhas do tempo, tais como do Andrew Basiago, do projeto Pegasus, assim como o Dr. Anderson, também, da CEO, né, Dr. Anderson, das 23 cápsulas do tempo, dos Wink Makers, assim como o Stuart Swindle, e etc.
Então, são inúmeras evidências diferentes. Existe uma linha de tempo fixa e as linhas de tempo adjacentes, ou ramificações dessa linha fixa, que nada mais são que caminhos alternativos que convergem para ela, para a mesma linha do tempo. Conforme nos aproximamos da linha fixa, as linhas adjacentes se fundem em uma única linha de tempo. Então, o que acontece? À medida, vamos supor que a linha de tempo fixa está 10 anos, agora está bem menos, né? 5, 2 anos. 2 anos no futuro. Então, ainda existem linhas de tempo alternativas. À medida que nós nos aproximamos dessa linha de tempo fixa, esse número diminui. Então, vamos supor, quando estava 10 anos atrás, por exemplo, em 2015, haviam aí talvez 50 até 100 linhas de tempo alternativas. Hoje só existem 7. Apenas 7 possibilidades. E à medida que o tempo vai se aproximando dessa linha que já está pré-fixada no tempo, essas linhas de tempo vão diminuindo ainda mais. Então, todas as suas versões, os seus outros eus que vivem nessas linhas de tempo alternativas, vão desaparecer. E só vai restar um, igual o Highlander. No final, só pode existir um. Linha do tempo é mais ou menos assim. Isso é bem interessante. Então, a sua linha de tempo, por exemplo, se hoje você está dando o seu melhor, é porque a sua linha de tempo é que vai prevalecer no final. Então, quem determina isso é a sua evolução espiritual. Agora, vamos supor que todas as suas versões sejam ruins, que pode acontecer isso. Tanto é que esse foi o cenário da destruição da Atlântida. Então, imagine que haviam 10 linhas de tempo diferentes, e mesmo assim, a melhor era ruim ainda, era bem ruim. Então, a melhor de todas, vamos supor, haviam 100 linhas de tempo. Então, a pior delas ainda era bem ruim. Por isso que a Atlântida sucumbiu. Mas se hoje você evoluiu espiritualmente, você cresceu espiritualmente, é a garantia de que essa linha de tempo positiva vai vingar. Olha que interessante. É a sua evolução espiritual que determina isso. Maravilhoso. Que vai ser o Highlander no final. Só pode existir um. Pois bem. Porque isso é um conceito complexo. E eu estou tentando ser o mais didático possível. Só para vocês terem uma noção, essa temática aqui rendeu mais de, acho que 6, 7, 8 lives no canal. Desde 2022 que eu falo sobre os crononautas e as batalhas, a verdadeira guerra na linha do tempo. Pois bem, isso aqui é realmente deveras interessante. Ou seja, a linha do tempo dominante garante o resultado e não o percurso exato que leva à linha dominante. Então, nesse percurso, pode mudar. Então, imagina que existem vários... Já viu aqueles vários rios com vários afluentes diferentes que vai desaguar no oceano? Então, todo mundo vai para o oceano. O oceano significa, ele representaria aqui o destino da humanidade. Só que pode ter caminhos diferentes. Também é um ótimo exemplo. Pois bem, todas as decisões que tomamos criam linhas de tempo alternativas. Então vamos supor que isso é muito comum, acho que todo mundo já passou por isso. Em determinado ponto da sua vida, você tinha dúvida se você casava ou não. Será que eu caso? Será que eu não caso? Só de você ter dúvida, pode ter certeza que foi criado uma linha de tempo, a partir desse momento, uma linha de tempo onde você está solteiro. Vamos supor que você decidiu casar. Então, com certeza, tem uma linha de tempo onde você não casou, não tem a sua família. Ou um trabalho, por exemplo, eu queria fazer uma determinada faculdade, mas eu vou fazer outra coisa. Idem. Isso serve para tudo. Todas as decisões que tomamos criam linhas de tempo alternativas, e isso ocorre em nível individual e coletivo. E no coletivo vai determinar o quê? A linha do tempo, o destino da humanidade. Ou seja, a linha do tempo da humanidade. Linhas alternativas são criadas e desfeitas constantemente.
Então, à medida que elas são criadas, elas também são desfeitas. Porque apenas as linhas convergentes, elas vão sendo pré-selecionadas. Então, é feita uma triagem na linha do tempo. Então, as linhas convergentes, de energia convergente, é que permanecem. As de energia discrepantes são eliminadas, como se nunca existissem. Interessante. Linhas alternativas são criadas, desfeitas constantemente, sendo opções que levam ao mesmo destino. Por exemplo, uma linha de tempo fixa que se encontra no futuro 10 anos é seguida por 10 ou mais linhas de tempo alternativas para esse mesmo futuro. À medida que chegamos perto da linha fixa, essas linhas alternativas são reduzidas. Então, começa com várias linhas diferentes, talvez 100. Vamos supor que foi lá em 2012 ou 2010. Com certeza haviam ali mais de 100 linhas de tempo alternativas. À medida que nós vamos nos aproximando para a linha de tempo que já está fixada, essa não pode ser modificada. E também é chamada de linha de tempo dominante, ou linha de tempo chefe, ou mestra, linha de tempo mestra. Então elas vão sendo reduzidas pouco a pouco. Por exemplo, tem pessoas que falam para mim, mas esse negócio de outros eus não existe. Pois bem, meu filho, se o tempo linear não existe, é porque existem outros eus seus. Isso aí não tem que discutir. Então existem outros eus do passado, do futuro e de vidas passadas. E também existem linhas de tempo em mundos paralelos. Alguém vai dizer assim, mas isso é complexo. É complexo, mas não é impossível de entender. Se você realmente se esforçar, e quiser entender, com certeza você vai conseguir assimilar esta informação. Pois bem, ainda mais agora que com a ressonância Schumann, as pessoas estão mais predispostas a usar a sua inteligência. Então as pessoas ficam mais rápidas. A capacidade cognitiva aumenta consideravelmente. Então é mais fácil de entender. E outra, você vai ter que lidar com isso. Isso vai fazer parte do seu dia a dia. Então é bom se acostumar. À medida que nós vamos adentrar às densidades superiores. Um ser de quarta densidade não está na quarta dimensão, porém, ele consegue perceber a quarta dimensão. Por exemplo, quando eu tive contato, quem assistiu a última live, a parte 1, que isso aqui é a parte 2, quando eu tive contato com aquele ser felino, pantera, todo escuro, preto, muito lindo, por sinal, muito bonito, eu percebi a quarta dimensão. E eu percebi, ele falou comigo telepaticamente, eu sou da quarta dimensão. Mas eu não estava na quarta dimensão, mas eu percebia e conseguia interagir com a quarta dimensão. Isso não significa que eu estava na quarta dimensão, que são coisas diferentes. Inclusive, a tecnologia transdimensional nos capacita para tanto. O que é tecnologia transdimensional? É tecnologia assistida pela consciência. Então, é uma forma de adaptar a fisicalidade a outras densidades e dimensões diferentes. Por exemplo, se eu reduzisse, então o doutor Guri dá esse exemplo, no experimento Kowalski-Frost, da década de 20. Inclusive, os alemães invadiram a Polônia para se apoderar desses escritos, dessa informação, que foi imprescindível para a construção do Serviço Secreto Espacial alemão, e seria a ciência pelo qual você pode reduzir a massa das coisas. Então imagine você, com a massa zero ou próximo de zero. Bom, se você tivesse a massa do seu corpo fosse reduzida a zero ou a próximo de zero, você poderia atravessar as paredes. É igual à consciência. A consciência não tem limites. Então, apesar de nós estarmos na terceira densidade, a nossa consciência é mais rápida do que a velocidade da luz. Então, numa fração de segundos, eu posso me comunicar com os pleiadianos. Eu posso projetar a minha consciência para o outro lado do universo, e até mesmo para outra dimensão. Mas isso não significa que eu seja um ser de outra dimensão. Eu continuo na terceira densidade. Mas minha consciência consegue burlar esta barreira. Porém, se o meu corpo, se a minha massa é reduzida a zero ou próximo de zero,
eu posso burlar a barreira do espaço-tempo, provisoriamente, usando tecnologia. Isso que é chamado de tecnologia transdimensional. Aliás, que as pessoas confundem tecnologia transdimensional com seres interdimensionais reais, porque é muito parecido e é fácil fazer esta confusão. Cenários de possíveis desfechos para os próximos 24 meses. E por que eu estou usando 24 meses? Porque o próprio Dr. Steve Greer falou, olha, algo tremendo vai acontecer, mudanças geofísicas, e não é só o Dr. Greer não, tá? Nos próximos 6 meses a 24 meses. Então é rápido. Então pode ser agora, em 2026, mais tardar, quem sabe, lá pro final de 2027. Tá? E essa perspectiva é compartilhada também pelo John Ramirez, Ross Contert, Stuart Swidlow, inúmeras fontes diferentes, sem falar também do próprio Jorge Cavasselas. Quer dizer, todo mundo, Pan Gregori, todo mundo tem essa perspectiva. Apesar que também existem algumas vertentes, que a gente tem que colocar na equação, que falam 2030, mas são poucos, tá bom? Pois bem, então a gente também tem que colocar na equação. Mas o mais provável é que aconteça mesmo daqui nos próximos 6 meses a 24 meses. Vamos lá. Nota. É bom salientar que essas hipóteses são levantadas em diversas fontes diferentes. Tá? É o Chris Bradson, é o JP, é o Emily Smith, é o Dr. Greer, é o Stuart Swidlow, é o Dr. Courtney Brown, e é bom frisar aqui que a maioria dessas pessoas nem se conhece. Tudo bem, o Emily Smith e o JP se conhece, mas o Dr. Greer já é outra vertente. Chris Bradson é outra vertente, Stuart Swidlow. Então, quando você vê uma convergência como essa, de pessoas que têm pensamentos e visões diferentes, é porque você tem que dar a devida atenção para isso, porque não pode ser coincidência. E eu só estou dando aqui alguns exemplos. Tem muito mais do que isso. O próprio Dr. Jack Sarfati, John Ramirez, sem falar do Ross Contert. Pois bem, não se esqueça que as linhas de tempo, desde os desfechos mais confortáveis e pacíficos até os cenários mais dramáticos, dependerão diretamente da reação dos espertos. Sim, o destino do mundo está na mão de vocês. Tá? Esse pequeno grupo de pessoas. Então é uma grande responsabilidade. É que, infelizmente, grande parte dos espertos tem essa percepção limitada que eles são apenas meros observadores. Estão aqui simplesmente para ficar assistindo e na torcida. Não, você não está na torcida, você faz parte do jogo também. Todo mundo está jogando. Então você está jogando. Você é um jogador. E um jogador importante. Você não é um mero observador. Dependendo da capacidade de adaptação deles, as novas frequências. E o próprio JJ Benitez, que é o autor e pesquisador do best-seller Operação Cavalo de Troia, fala exatamente isso. Nós temos que nos adaptar. E isso está vindo muito rápido. Ou seja, Axis Mundi, sobre mundos. Aonde o próprio JP fala, a gente vai ter contato com o mundo extradimensional, com o mundo extrafísico, com o mundo dos encarnados e até mesmo com nossos outros eus. Existem inúmeros relatos de reis e rainhas e pessoas até recentemente que tiveram encontro com outras duplicatas suas, entre aspas, perto do seu desencarne. Interessante. Que foi um impacto muito grande. Capacidade de adaptação deles às novas frequências e sua evolução em nível de consciência em conexão com inteligências superiores, tornando-os verdadeiros embaixadores galácticos, coisa que o Dr. Greer bate na tecla todo o tempo. Nós precisamos para ontem nos tornar embaixadores galácticos. E o que é ser um embaixador galáctico? É fazer essa ponte, essa conexão energética para que os demais que não estão despertos ainda possam embarcar junto conosco para esse novo mundo. É isso que significa a mudança do corpo morfogenético do planeta, em miúdos, aqui para vocês. Isso é bem pertinente. E nós temos, meus amigos,
isso é bem interessante, se deparar com nossos outros eus. Porque à medida que você evolui, toda a sua versão negativa é dissipada. Então, geralmente, quando você tem uma versão negativa, uma tendência negativa, é o seu outro eu negativo que escolheu o caminho errado, tentando você. E você, às vezes, imagina que é um espírito obsessor, mas não, às vezes é você mesmo. E às vezes, quando você ouve conselhos bons, nossa, que conselho bom que eu recebi, é você mesmo, do futuro, por exemplo. Já evoluído, quem sabe já da quarta, quinta, sexta densidade, ou até mesmo, porque nós temos esse potencial, e no futuro se tornarmos até mesmo seres interdimensionais. Que esse é o processo da evolução de consciência, a gente pode chegar nesse nível. Então, a partir da sexta densidade, aí você já pula para um ser interdimensional, que pode transitar entre dimensões e densidades diferentes livremente. Maravilhoso. Realmente espetacular. Primeira possibilidade. Preste atenção. Exposição dos sites negros. Através de vários denunciantes. Aliás, todos esses denunciantes estão engatilhados. Mostrei para vocês. Sean Dolan, 40 denunciantes com provas físicas. O próprio Dr. Greer fala desses denunciantes de primeira mão. Sem falar dos denunciantes do Brasil, do caso Varginha, Dr. Ítalo, entre outros médicos forenses também que estão se prontificando a depor no Congresso americano. Então isso pode acontecer. Aqui no Brasil não vai ter efeito nenhum, mas nos Estados Unidos com certeza. Pois bem, mas claro que terá um efeito. Alguém pode falar assim, mas se eles forem depor no Brasil não terá resultado, mas para o mundo terá resultado, porque isso vai ter abrangência, vai ter repercussão internacional. Vamos lá, continuando. Então a exposição dos sites negros, só ver também o depoimento recente na Fox News do David Cruz, que falou, olha, o loirão tá a par de tudo, ele tá sabendo sobre essas operações, Isto, OVNIs que são acidentados, corrida, na verdade essa corrida já acabou, porque eles já detêm a tecnologia reversa há muito tempo, eles sabem, o loirão está ciente da inteligência não humana. Exposição dos sites negros através de vários denunciantes de primeira mão, com provas materiais, que acaba por gerar uma debandada em massa dos desertores dos sites negros. Verdade, porque imagine o seguinte, nos Estados Unidos tem 150 locais secretos, a maioria deles, quase praticamente a totalidade deles, subterrânea, verdadeiros túneis, e eles precisam de muitos funcionários. O próprio Dr. Greer acredita que chega no mundo inteiro a mais de 1 milhão de funcionários. A boa notícia, como tudo é compartimentado, a maioria nem sabe o que está fazendo ali. Eles acreditam que estão ali cumprindo, fazem parte de um programa oficial do governo, supervisionado pelo governo, classificado, obviamente, mas acham que é algo legal. Não, é algo totalmente ilegal e criminoso. Então, com esta exposição, automaticamente essas pessoas que são verdadeiros patriotas, que estão ali de boa fé, vão se tornar desertores. Então haverá uma deserção em massa, uma debandada em massa. E acabou a brincadeira. Porque se não tem pessoas para operar essa máquina gigantesca, simplesmente a máquina para. Não adianta você ter tecnologia, vamos supor que você tem uma fábrica tecnológica de última geração, você não tem funcionário para operar, ali acabou. Não tem como. É impossível. Pois bem, aliás, grande parte das tecnologias, a maior parte, é tecnologia assistida pela consciência. Então eles precisam o quê? Principalmente de agentes psíquicos. Sem esses agentes psíquicos, não tem como operar esse maquinário, essa parafernália dos sites negros. Acabou. Tudo fica paralisado. Onde 99% dos seus operadores pensam que fazem parte de um programa classificado reconhecido pelo governo, resultando na revelação das tecnologias suprimidas. Até
O Farah, né, que é o produtor da era da divulgação, ele falou isso. Olha, o governo, por certo, e aí com várias fontes, não está a par. São operações ilegais. Então essa parte é muito boa desse documentário. A gente está falando uma verdade mesmo, e não sabe mesmo, acesso negado. Desde o tempo do JFK em diante. O Bill Clinton procurou ter acesso a informações, acesso negado, o Jimmy Carter, né? E assim por diante. O James Olsen, se não me engano, também agente que era o chefe da CIA, em 1993 também teve acesso negado. Pois bem. Segundo, então isso aqui seria uma forma de realmente entregar as tecnologias e nós termos o futuro glorioso. A partir disso, aí teria a revelação, a entrega das tecnologias, o QFS seria implantado, nós não teríamos nenhum obstáculo para a entrega das tecnologias e o futuro Star Trek. Então esse seria o primeiro cenário. Esse cenário é ótimo, é maravilhoso. Né? Porque esse cenário nós não teríamos nenhuma questão dramática, nenhum obstáculo. A humanidade não sofreria. Opção 2. Opção 2. Operação militar dos desertores das instalações escuras, que já chegou a 6 estruturas inteiras. Então, dos 150 sites negros, está aqui para vocês, a informação do Dr. Steve Greer, 6 desertaram completamente. Tanto é que o Dr. Greer foi levado de helicóptero para um desses sites. E o próprio chefe de um desses sites negros, que é um dos diretores do MIT, lógico que ele não vai dar nome, tá? Instituto de Tecnologia de Massachusetts, segundo o Dr. Steve Greer, ele estava disposto a fazer uma operação e desmantelar, né, assim, invadir e ocupar todos os demais sites negros, numa operação ousada. Isso aqui já seria algo mais dramático. Tá? Pois bem. Vamos colocar aqui para vocês, voltando, retornando. Segundo, uma operação militar dos desertores das instalações escuras que já chegou a 6 estruturas inteiras. Segundo a última atualização do Dr. Greer, com uma ordem executiva dando amparo legal para esta ação, emitida pelo comandante-chefe dos Estados Unidos, no caso, o Loirão. Mediante essa ordem executiva, inclusive, já está na mão do Loirão. Tá? Ela foi entregue pelo Dr. Greer no começo de 2020 e é de esfera pública. Já mostrei para vocês no canal. Pois esses desertores têm equipamento tecnológico e força cinética equivalente a tal operação, além de preparo especial e conhecimento para esta missão. Então, soldados comuns de superfície não estão aptos para essa missão. Por quê? Primeiro, eles não têm a tecnologia que os sites negros têm. Então, estariam numa desvantagem absurda. Lembrando que a tecnologia de superfície, comparado com a tecnologia dos sites negros, é como se fosse arco e flecha. Então, os únicos que estariam realmente preparados, qualificados para uma missão desta monta, seriam os próprios desertores dos sites negros. A militar comum não está apto, não teria a menor chance. Esta aqui é a verdade. Aliás, no passado, pessoas da superfície já tentaram invadir e ocupar esses sites ilegais e fracassaram miseravelmente. Assim, nem conseguiram, nem começaram. Porque não tem como. Tem o almirante, agora esqueci o nome dele, dos anos 90, que o próprio Dr. Greer teve contato, né? E ele falou, eu tentei, mas na hora que eu tentei lançar mísseis balísticos nesses sites, meu navio foi cercado por discos voadores, paralisaram o barco, né? E foi um recado para mim, nem tenta aqui, você não vai conseguir mesmo. É só ver o que aconteceu, por exemplo, na operação High Jump, né, do comandante do Byrd, né, salto alto, no final da década de 40, onde ele se deparou com tecnologia superior e foi o maior fiasco militar de todos os tempos. Pois é. Para tal operação, além de preparo especial e conhecimento para esta missão.
Terceira possibilidade. Os espertos propiciam por meio de protocolos de contato. Essa aqui também é uma possibilidade maravilhosa. Tá? Essa aqui pode ser desastrosa, tá, meus amigos? Por que pode ser desastrosa? Porque se os sites negros forem realmente atacados um a um, eles podem retalhar na superfície. Então, é uma situação um tanto perigosa. Tá? O próprio Dr. Greer adverte. Esse aqui é um cenário ótimo, só que depende de nós. Tá? Terceiro, os espertos propiciam por meio de protocolos de contato, meditação em união sagrada, abertura do chakra do coração, apresentado pelo próprio Emery Smith, e sem falar do Dr. Greer, né, JP, servindo como uma ponte para um novo nível de consciência. Isso altera o campo morfogenético do planeta. E campo morfogenético, tem campo morfogenético de família e campo morfogenético planetário. Por isso que famílias, às vezes, têm os mesmos problemas. Geralmente você tem os mesmos problemas do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e é passado de geração após geração. É com as mesmas tendências. Isso aí é campo morfogenético familiar. Quando alguém da família dá um salto de consciência, consegue mudar, olha que interessante isso daí, o campo morfogenético ou a programação da família inteira. Primos de segundo grau, todo mundo consegue sair daquela mesma programação. Veja como é importante o despertar da consciência, até mesmo para salvar a sua família. Né? E não é só sua família, não, mais próximo. Primo de segundo grau, primo de primeiro grau, avô, tio-avô e assim por diante. Eles acabam atingindo também uma nova forma de ver a realidade e acabam saindo da programação. E isso acontece em âmbito maior, ou seja, nível planetário. Isso altera o campo morfogenético do planeta. Com esse novo nível de consciência, os extraterrestres e seres interdimensionais poderão interagir com todas as pessoas do mundo, onde a verdade será como a luz do sol. E quando as pessoas atingem um novo patamar de consciência, aí não depende de governo, não depende de chapéus brancos, não depende de ninguém. De ninguém. Simplesmente o mundo muda do dia para a noite. Consequentemente, qual a consequência natural disso? Isso resultará na divulgação das tecnologias suprimidas e na exposição dos escuros em toda a sua estrutura de poder. Por quê? Porque o escudo dos escuros, o cerne do seu poder, está no engano. E nesse cenário eles não conseguem enganar mais ninguém. E como eles não conseguem enganar mais ninguém, e a população está esclarecida, acabou para eles. Nesse cenário, a humanidade será salva pelas sementes estelares e pelos despertos em consciência, sem depender das ações do governo, dos denunciantes. Aí você esquece os denunciantes, você esquece Donald Trump, esquece chapéus brancos, porque, nesse caso, os despertos resolvem, liquidam a fatura. Por isso que o Dr. Greer bate tanto na tecla da mudança do campo morfogenético do planeta e do contato. Interessante. Vamos dar continuidade. Por isso que eu falo tanto também de união sagrada, que também é uma forma de elevar o nível de consciência, sem falar de meditação. 4. Esse aqui é o quarto cenário que eu estou compartilhando com vocês, meus amigos. Quarto, seria a visão da Rebecca Rose. A visão da Rebecca Rose se concretiza. Então, a revelação e a mudança de consciência a nível global acontece através de um grande milagre. Um milagre que é contemplado pelo mundo inteiro, televisionado ao vivo na televisão. Então, nessa visão da Rebecca Rose, que é sobrevivente do projeto Montauk, já foi entrevistada no canal, né? Ela, acho que tinha 6 aninhos de idade na ocasião, se eu não me engano, era bem, não sei se era 5, 6 anos, mas isso não vem ao caso. Ela era usada como um cronovisor vivo para ver o futuro, e ela era dopada, tá? Com várias substâncias diferentes. O próprio JP fala que uma forma de você ter acesso a outras orbes é através de tóxicos, mas isso não é recomendável. O próprio Dr. Greer fala. Porque quando você faz isso, você abre o seu campo para seres negativos. Então, é algo
ambíguo. Então não é recomendável mesmo. Pois bem, mesmo porque você pode fazer isso sem alterar, sem ter que usar substâncias tóxicas. Pois bem, de qualquer nível. Visão da Rebecca Rose se concretiza. Revelação através de um grande milagre televisionado para todo o mundo. Então, nesse cenário, né, era o projeto Bala de Prata. Né? Então, ali os seus algozes, né, o pessoal, os militares do Serviço Espacial dos sites negros, estavam injetando tóxicos nela. Ela estava totalmente dopada nesse momento e ela estava vendo o futuro. Né? Fala, por que você está vendo? Ela falou, eu estou vendo mísseis balísticos, núcleo, indo em direção a uma base militar americana, tá? Ela não especifica o local, já vou adiantando para vocês, e eu vejo um milagre acontecendo. Naves espaciais conseguem interceptar esses mísseis, que teriam o propósito de iniciar, de eclodir a 3G, e isso é televisionado ao vivo. E este evento muda o nível de consciência da humanidade inteira, rapidamente, em poucos minutos. Mísseis nucleares em uma guerra iminente tentam interceptar uma base americana, mas naves extraterrestres aparecem e anulam todas as ogivas de uma só vez. Os soldados e a população têm um repentino despertar. Repentino despertar, um despertar súbito a nível global. Olhando para os céus como se vissem anjos de Deus. Um espírito guardião e amor é emanado e compartilhado em todo o mundo, propiciando uma mudança súbita no nível de consciência em âmbito mundial. Essa transformação resulta inevitavelmente na revelação e na paz mundial, automaticamente. Agora a gente vai falar dos cenários que não são lá nada agradáveis. Esses são realmente tenebrosos, mas são possíveis. Inclusive, isso foi abordado pelo próprio JP, junto com o Emily Smith, em um dos seus webinários. Prestem atenção. Quinto. Esse quinto aqui também pode acontecer, mas não é legal, tá? Não é um cenário muito bacana, não. Quinto, divulgação suave e paulatina, sabe? A conta gotas. É isso, vai devagarinho, e vai demorar pra caramba. Pelo menos uns 5 anos, tá? Para 2030 nesse cenário. Quinto, a divulgação suave e paulatina, conduzido pelos chapéus brancos, que controlam a narrativa sobre as entidades não humanas e suas tecnologias, em que a entrega de tecnologias e revelação sobre a verdadeira história da humanidade e vida alienígena são feitas em etapas, conta-gotas mesmo, até a sua conclusão final, que está prevista para 2030. Bom, esse cenário é desacreditado por grande parte dos agentes de inteligência, é bom frisar aqui, e cientistas que estão cientes da situação, pois sabem que o mundo não possui tempo suficiente para concluir o processo de divulgação suave, pelo fato das mudanças geofísicas já estarem batendo na porta. Muitos vulcões estão se tornando ativos, terremotos, quando a gente fala de terremotos, alguém vai falar assim para mim, mas terremoto sempre existiu, ok. Só que acontece o seguinte, os abalos sísmicos de hoje são atípicos, porque estão acontecendo em locais onde não havia abalo sísmico. Isso chama atenção. E outra, esses abalos sísmicos estão sendo ocasionados por causa do 3 Atlas interagindo com o Sol. Ou seja, as mudanças geofísicas já são iminentes. Estão compreendendo? Este que é o ponto. Sem falar de várias profecias antigas que estão se realizando. Então, o ciclo, a última mudança dos polos, da inversão dos polos, como foi apontado pelo JP, aconteceu aproximadamente há 12.500 anos atrás. E nós chegamos exatamente nessa data. E muito provavelmente esta data vai acontecer em 2026. Então, tá batendo a porta. Não tem até 2030. Ok? Agora vamos supor que os seres extraterrestres percebam assim, tá tudo muito bem encaminhado, eles querem fazer por etapas, suave, devagar, até 2030, vamos segurar um pouquinho, porque tá garantido, pode até ser, tá? Mas eu não acredito nisso particularmente. É uma hipótese válida, mas eu particularmente não acredito nisso, pelo andar da carruagem.
mudanças geofísicas planetárias estarem num processo adiantado e iminente. Pois bem. Agora, meus amigos, esse cenário seria o cenário mais dramático. Por isso que é melhor você fazer protocolo de contato, união sagrada, para garantir uma trajetória mais tranquila, mais suave, um pouso, uma aterrissagem tranquila para esse novo mundo, porque pode ser uma aterrissagem bem turbulenta, não é? Uma verdadeira tempestade. Presta atenção nesse artigo aqui. Um pulso eletromagnético é uma ameaça latente e poderia ele trazer o fim do mundo. Não o fim do mundo, mas seria o caos. Né? Ele sozinho não ia ser exatamente o fim do mundo, da civilização, mas seria um caos absoluto. E o pior, tem muita gente, como infelizmente existe tanta desinformação que está sendo propagada por aí, tem gente cocriando isso e diz que é desperto. Né? Querem o apagão geral. O apagão geral é o pior cenário de todos. Quem está falando isso não sou eu, tá? É o Dr. Greer, que estuda isso há 35 anos, sem falar do próprio JP. O cenário muito provável não seria um cenário comum, visto que a natureza dessas emissões poderia... Vou ler aqui um trecho do artigo para vocês, que eu selecionei. O cenário muito provável não seria um cenário comum, visto que a natureza dessas emissões poderia ser de dois tipos. Natural, como resultado de uma tempestade solar. Tempestade solar, se sair do controle, apaga tudo, tá, meus amigos? Isso já aconteceu em 1859. O telégrafo simplesmente parou. Tá? Isso é história, isso é fato. Isso já aconteceu em algumas ocasiões, por exemplo, durante o conhecido evento de Carrington, em 1859. Artificial. O pior é o seguinte, isso pode acontecer também artificialmente, através de bombinhas de pulso eletromagnético. Tá? E esses brinquedinhos existem de verdade. É chamado de bomba nuclear branca. Tá? Com um armamento especificamente desenvolvido para causar tais efeitos. Algo que algumas nações são suspeitas de fazer há décadas. Isso tem há muito tempo já. Uma explosão núcleo na atmosfera pode gerar um pulso eletromagnético capaz de estabilizar a infraestrutura tecnológica de um país em questão de segundos. Para tudo. Internet, telefone, energia elétrica, tudo. Ou seja, a humanidade inteira vai voltar para a idade da pedra. Tá? Para tudo, mas para tudo mesmo. Tá? Quando a detonação ocorre em alto... E nesse cenário, apaga até mesmo os satélites. Tá? É terrível. Quando a detonação ocorre em alta altitude, ele libera uma intensa rajada de radiação gama, que interage com as moléculas do ar. Eles desencadeiam uma cascata de elétrons acelerados de alta velocidade. Essa energia é convertida em pulso elétrico que viaja pela atmosfera e interage com as redes elétricas, antenas e dispositivos eletrônicos. Então vai queimar todos os computadores, todos os celulares. Acabou. Acabou. Aí tem pessoas que falam, mas vai vir uma mensagem de emergência. Como que o seu celular não funciona? Só via rádio. Tá? Isso é fato, gente. Estou mostrando a realidade para vocês. Mas se vocês acham que isso é narrativa do Demis Viana, daqui a pouco eu vou mostrar a opinião do próprio JP sobre esse tópico. Sem falar do Dr. Steve Greer. Bom, depois dessa introdução, que vou trazer para vocês este cenário dramático. Esse cenário dramático vai levar à revelação? Vai. Mas vai ser horrível. Tá? Vai ser realmente tenebroso. 6. Grande apagão causado por uma explosão de massa coronal solar. Não é necessário destacar que os campos morfogenéticos continuam inalterados e os chapéus brancos não conseguem controlar a narrativa em tempo hábil. Então, nesse cenário, os chapéus brancos fracassam e, obviamente, as sementes falares também fracassaram miseravelmente nos protocolos de contato, união sagrada. Vamos supor que ninguém quis saber. Não quero saber se tem gosto de união sagrada, não interessa. Protocolo de contato é difícil. Eu já vi muita gente falando isso. Não quero saber, meditação, eu faço do meu jeito, na hora que eu quero, como eu bem entendo. Bom, aí nós temos esse cenário aqui. Complicado. 6. Apagão generalizado. Os chapéus brancos não conseguem controlar a narrativa em tempo hábil.
seguido de brinquedinhos de pulso eletromagnético, EMP, que desligarão o sistema de comunicação, água, luz do planeta. Todo mundo sem água, todo mundo sem luz, sem internet, e todos os aparelhos não funcionam. Tá? Então alguém pode falar assim, mas o Elon Musk, o Starlink vai ficar inalterado. Ok, mas se não tem celular, não vai adiantar nada. Tá? Pois bem. Lembrando que esses brinquedinhos EMP podem até mesmo fazer seu carro parar. Nem o seu carro vai funcionar. Aqui está falando isso é o JP. Tem brinquedinhos hoje, eles são tão evoluídos, tão tecnológicos, que pifam o seu carro, literalmente. Ele não vai sair do lugar. Nem o carro você vai conseguir usar. E desligará o sistema de comunicação, água e luz do planeta, ocasionando implementação de uma lei marcial mundial. Nesse cenário dramático, sugerido por Emery Smith, militar especialista, endossado pelo próprio JP, bom frisar aqui, os extraterrestres terão que entrar em cena. São obrigados a entrar em cena, para intervir diretamente. Junto com os chapéus brancos, e desmantelar toda a estrutura de poder dos escuros em uma operação relâmpago, e tem que ser rápido, porque a humanidade não vai aguentar por muito tempo. Imagine locais isolados do mundo, as pessoas vão morrer de sede e de fome nesse cenário. Então tem que ser muito rápido, sem falar do pânico generalizado. Ao mesmo tempo que socorre a população e evita o caos generalizado. O próprio Emily Smith fala que nesse cenário os extraterrestres vão ter que trazer comida para as pessoas em locais isolados. Porque a maioria não vai ter estoque de comida. Então será dramático. Nem água para beber. Ao mesmo tempo que socorre a população e evita o caos generalizado, com saques em supermercados e vandalismo em grande escala. É claro, por mais que tenham militares, meus amigos, imagina aqui no Brasil, nos Estados Unidos ainda pode até conter, mas vai ter saque em supermercado, bandido na rua. O apagão é um terreno maravilhoso para pessoas do mal operarem, se é que vocês me entendem. Até mesmo roubar domicílio, etc. Pois bem, invadir domicílio. Para isso, entrarão em contato com as comunidades, os extraterrestres, fornecendo alimentos e protegendo a população. Porque os militares não darão conta. Será dramático. Pois a maioria não terá estoques de comida, nem mesmo provisões para poucos dias. A única forma de comunicação disponível será via rádio. Via rádio. A única que vai funcionar. É a única. Então esquece celular, computador, o seu iPhone vai ser a mesma coisa que nada. Onde a população que tiver acesso será informada sobre os avanços das ações e o que está em jogo. É lógico que nem todo mundo terá condições de rádio. São pouquíssimas pessoas. Mas vai ter a comunicação. Está acontecendo isso. Mas grande parte da população não vai ter nem acesso a essas informações. Essa que é a realidade, eu estou mostrando o cenário real para vocês. Emily Smith afirma que o contato direto deve acontecer durante esse tempo de provações. Será um grande tempo de provações. A grande tribulação. Nesse cenário, a profecia da grande tribulação acontece. Pois é. Contato direto, porque é o seguinte, como as pessoas vão estar desesperadas, vai vir Grey, vai vir insetoide, vai vir seres extraterrestres exóticos, e a pessoa não tá nem aí. Eu tô aqui para te ajudar, tô trazendo água, comida para você. Ninguém vai questionar que é extraterrestre. E só por isso vai elevar o nível de consciência das pessoas. Pois bem, você está desesperado, é igual o Chris Bradson. O Chris Bradson era evangélico, assim, ferrenho, de todo domingo ir na igreja, fundamentalista. Mas ele estava ali doente para morrer, desesperado, falido. Aí ele falou, Deus me ajuda. Aí veio a dama. Ele falou, sou Hathor, um ser interdimensional, que foi conhecido no Egito como Hathor. Olha, tá bom, eu aceito. É assim que funciona, meu querido. No desespero, você não fica questionando quem é que está trazendo ajuda para você. Aí isso vai despertar o nível de consciência. O preconceito também com seres extraterrestres. Se vier um homem-formiga bater na sua porta, com comida, você desesperado, com medicamentos que vai ajudar você, você não vai questionar. Mesmo os maiores céticos e fundamentalistas religiosos. Eles estão monitorando tudo que fazemos. E se algo ultrapassar uma certa linha,
o contato vai acontecer. Ou seja, chegar num ponto dramático. Emery Smith. Bom, esse cenário, hipótese, será bastante dramático, né? Não preciso nem falar. E deve durar entre 1 semana e 1 mês, para que toda a limpeza seja concluída. Lembre-se que isso é uma hipótese, não é uma certeza, e nem precisa acontecer. Não precisa. Que pode ser evitada e deve ser evitada. E quem pode evitar isso? Você e eu. Tendo o quê? Senso de responsabilidade, compromisso. Meditação, por isso que eu bato na tecla todo o tempo. Acaba até sendo até mesmo redundante. Agora o EBS. Tem gente que cocria esse tipo de coisa. Infelizmente, falta de conhecimento é um problema muito sério, sem falar dos desinformantes. Agora o EBS, que seria o Sistema de Comunicação de Emergência, se trata de algo extremo. E aqui eu estou pegando um texto do Dr. Steve Greer, onde os chapéus brancos perdem o controle da situação e entram no embate direto com os escuros, M12, que pode acarretar um perigo real e imediato à população. Sim, também, porque eles podem revidar. Eles podem até retalhar, lembrando que eles são agentes do terror. Por isso, uma lei marcial se faz necessária para garantir a segurança da população civil. À medida que os chapéus brancos controlam a situação, boletins são feitos através do sistema de transmissão de emergência. Mas, se eles usarem uma bombinha, dessas mais tecnológicas, não tem sistema de transmissão de emergência, porque os celulares não vão funcionar. Aí vai ser via rádio. Vai ter sistema de transmissão de emergência sim, mas via rádio. Porque o chapéus branco entra no embate direto e percebido numa superfície, principalmente nos túneis subterrâneos. Dr. Greer é bem claro, esse é o pior cenário de todos, pois pessoas inocentes poderão ser desencarnadas aos milhares. Lembre-se, os escuros detêm brinquedos de geoengenharia escalar e pulso eletromagnético de última geração, sendo uma ameaça gigante. E esses brinquedinhos de pulso eletromagnético, nem seu celular vai funcionar. Nem o seu carro. Tá? O JP, eu assisti o webinar inteiro. Provavelmente até mesmo o seu carro, se eu tiver sorte, funcionar. Se tiver sorte. Interessante. Agora vamos dar uma olhada aqui na atualização do Dr. Steve Greer, bem recente. Operações de guerra psicológica, SCOP, para enganar os despertos. Meus amigos, hoje os escuros, o alvo dos escuros são os despertos. As pessoas imaginam que é a questão da política. Não, eles querem enganar os espertos, para que os espertos cocriem errado, que não tem realmente a visão do que está sucedendo no mundo. O truque da ameaça alienígena, FDI, ou busca por fundos para a defesa planetária, como o caso do cometa 3i Atlas. Aliás, o Avi Loeb, tem vários aí, falando que o 3i Atlas vai ser um dispositivo de uma nave invasora, disfarçada. Tem muita gente propagando isso, você já sabe. Até o Dr. John Brodesberg, quem diria? Até tu, Brutus. Exatamente o engodo que foi usado uma década passada com o presidente Reagan, para que ele investigasse bilhões no sistema de brinquedinhos espaciais, SDI, no projeto Star Wars, Guerra nas Estrelas. Ele foi enganado. Enganado porque não tinha conhecimento. E foi levado na historinha. Olha, meus amigos, se os escuros conseguiram enganar um presidente dos Estados Unidos, imagine pessoas que não têm base de conhecimento. É mais fácil. O coronel Roman, que estava no comitê interinstitucional para vender o Star Wars, revelou que eles sabiam que a ameaça alienígena era bobagem. Ele sabia que era uma bobagem. É imbecil, não vai acontecer. Mas ela foi usada de forma eficaz para manipular o patriotismo de Reagan, que tinha pouco conhecimento sobre o assunto. Pois é, você usa a ignorância alheia ao seu favor. Isso é uma tática antiga da contra-inteligência que conseguiu, inclusive, enganar o próprio Ronald Reagan. 3. Conflação deliberada de conceitos. Verdade. Mistureba total. E coloca tudo no liquidificador e bate e toma. É lógico que vai ser indigesto. É o que se mais vê por aí. Pessoas confundindo alhos com bugalhos. Agentes como aqueles da comunidade de inteligência confundem ou ofuscam deliberadamente a questão ao misturar espaçonaves extraterrestres transdimensionais com fenômeno de outras dimensões. A maioria faz isso. Não sabe distinguir tecnologia assistida pela consciência
com naves, com seres, melhor dizendo, porque não existem naves, tá? Seres de outras dimensões. Ou seres interdimensionais. Colocam tudo na mesma panela, ou no liquidificador, bate tudo e toma. E é lógico que vai ser indigesto. Ô, meus amigos, a maioria dos espertos não sabe nem a diferença entre densidade e dimensão. E é verdade. É uma constatação, nem isso sabe. É fácil de enganar. A pessoa não tem conhecimento de base. Por isso que é importante vocês estarem presentes no nosso webinário. Lembrando que a tecnologia transdimensional consegue reproduzir ou replicar em partes a capacidade nata de um ser interdimensional ou de um ser de outra dimensão. Mas isso não significa, por isso que é importante você assistir a primeira parte. Não significa que você seja um ser de outra dimensão ou de outra densidade. Porque a tecnologia dos escuros já faz isso. Tecnologia reversa. Consegue reproduzir. Como eu havia dito, se você consegue dobrar o espaço-tempo, por exemplo, a consciência consegue dobrar o espaço-tempo. Agora, vamos supor que você reduza a sua massa a zero ou próximo de zero. Você pode levar o seu corpo físico e uma nave física e movê-la pelo universo quântico, o emaranhado quântico, assim como a consciência. Mas isso não faz você de um ser interdimensional. E a maioria confunde tudo. Com fenômenos de outras dimensões, com Poltergeist. Tem gente que confunde ser desencarnado, né, o fenômeno de Poltergeist, espíritos obsessores, com reptiliano. É muito fácil, a maioria faz isso. E com seres das sombras. Para eles é tudo a mesma coisa. Aí vai pro gosto do freguês. Só confunde tudo. Uns vão dizer que é o capeta, né, porque tem aquela tendência religiosa. Não, um vai dizer que é todo mundo físico. É tudo físico. Né? Também está errado. Tem que saber distinguir as coisas. Como Poltergeist, anjos, demônios ou criaturas como o Sasquatch. O Sasquatch não é só a opinião do Dr. Greer, do próprio Emily Smith, de vários pesquisadores. Sasquatch é um ser interdimensional, gente, que consegue se materializar temporariamente. Por isso que ninguém consegue pegá-lo. Porque ele simplesmente desaparece. Assim como ocorre, por exemplo, que ele é benevolente, assim como ocorre no rancho Skinwalker, onde criaturas conseguem se materializar de outras dimensões, de outros seres extrafísicos, tá? Extradimensionais, conseguem se materializar temporariamente, como acontece também no Arizona, na região da Sedona, no rancho Bradshaw, que foi inclusive reportado pelo Ross Contert. A ideia de que UFOs vêm de outra dimensão, ou são agentes do Satanás, ou demônios, é vinculada por pessoas que viés religioso, como o Tucker Carlson, por exemplo. Ana Paulina Luna também acha que todo ser extraterrestre é interdimensional. Tá errada, minha filha. Ainda bem que tem a Tulsi Gabbard, que é bem orientada, o Marco Rubio. Infelizmente. E o vice-presidente Gide Vance, que há pouco diz, né? Ele mesmo falou. Gide Vance diz que OVNIs podem ser anjos ou demônios, não visitantes do espaço. Triste, né? Gide Vance, vai conversar com o Dr. Steve Greer, ou se não, assista o nosso webinário. Aí você não vai ter dúvida nenhuma, viu, meu querido? Pois bem, mas se não gostar também do Demis Viana, assiste pelo menos o Dr. Steve Greer. Nota, para quem não sabe, o Tucker Carlson, por ter indícios fortíssimos de ligação com a CIA e a Operação MacBird, lembra da Operação MacBird? De manipulação da informação, de guerra psicológica? Pois bem, o pai do Tucker Carlson, ele mesmo admitiu, era da Operação MacBird, em que ele mesmo reconhecia que seu pai era agente, por certo faz isso deliberadamente. Ele sabe que está errado, ele mente mesmo na caruta. É um agente de desinformação. Com relação a Luna e Gide Vance, vocês perceberam, não sou eu que estou percebendo, que o Tucker Carlson mudou muito seu discurso nos últimos 2 anos? Ele mudou drasticamente. Hoje ele coloca em dúvida o Donald Trump. Interessante. Estranho, uma mudança assim brusca. Agente da CIA, meu querido. Agora, com relação a Luna e Gide Vance, não fazem intencionalmente. São ignorantes mesmo. Por terem influência religiosa, estarem engatinhando neófitos. Sendo neófitos nessa temática complexa. Diferente de um Marco Rubio. Porque o Marco Rubio ele tem humildade e recebe orientação do Dr. Steve Greer, que é perito no assunto. Por exemplo, que tem assessoria do Dr. Greer.
tática e alvo das manipulações psicológicas. As operações de guerra psicológica são executadas em alta precisão e visam indivíduos e grupos estratégicos. E qual o principal alvo? Os despertos. E tá falando do Dr. Steve Greer. Tá na hora das pessoas acordarem. Que tem de gente consumindo desinformação uma festa. O próprio J.J. Bennett, ele fala o seguinte: existem uns escritos pró-sânscritos numa das câmeras das pirâmides que fala isso, que nos últimos dias a desinformação iria inundar o mundo para enredar os despertos. Isso foi profetizado há 12.500 anos atrás. Pois é. Por que será que o meu canal é perseguido? Por que será? Já se perguntaram? Meu canal principal foi hackeado. Eu fui fazer uma live agora há pouco, não funciona. Não querem que eu fale a verdade. Mas eu vou insistir. Eu falei, não vão me parar. Utilização de credenciais. Pessoas com credenciais científicas ou militares impressionantes, como aqueles de Harvard ou da CIA, são pagas para enganar líderes e o público e a mídia. E ele chega com um currículo, né? Porque não, eu sou doutor, porque eu sou professor, porque não sei o quê. Só falando bobagem. Bobagem. E a pessoa, não, mas porque ele é um doutor. Porque ele é professor. Não importa. Estou falando bobagem. Isso é uma tática antiga. Por exemplo, o doutor Donald Menzel, nos anos 50, era um desbunker profissional, ou seja, um mentiroso profissional, para a CIA, que plantava desinformação. Análise psicológica. Os agentes que representam parte criminosa do complexo militar industrial são extremamente habilidosos em realizar análises psicológicas, chamadas de biópsia da alma. Biópsia da alma. Para ver o seu calcanhar de Aquiles. Vamos mentir aqui nessa ponta, todo mundo acredita, viu? Eles ficam analisando os despertos o tempo todo. Como a gente pode enganar? Para identificar os valores e crenças de uma pessoa, eles exploram esses pontos como o patriotismo ou crenças religiosas, para manipular o indivíduo. Analogia e entendimento. Aqui o Tuque Carso com medo do capeta. É bem isso mesmo. Apesar que eu acho que ele não tem medo do capeta, ele sabe que o capeta não existe. Ele mente mesmo na cara dura. Pode-se entender a operação de guerra psicológica como um maestro experiente regendo uma orquestra. Ele não precisa criar todos os instrumentos ou fatos, mas sim usar os sons existentes, o barulho existente. Fenômenos naturais, crenças religiosas e patriotismo. Explorando o quê? A ignorância alheia. E ajustá-los em uma cacofonia planejada, focando nos pontos fracos dos ouvintes, até que a plateia, o público, os líderes acredite que a única solução para o barulho, no caso, o medo, seja seguir o plano do maestro, ou seja, a manipulação dos Majestic 12. A guerra, o investimento de defesa. Uma espaçonave pode ir de uma matéria sólida em seu planeta de origem para atravessar dimensões e depois retornar a essa dimensão, manifestando-se novamente com matéria física. Então, massa zero, volta a massa novamente, e ele consegue se materializar. É assim que funciona a tecnologia transdimensional, que é facilmente confundida com ser extradimensional. Quando a espaçonave está em outra dimensão, ela pode estar fora de uma janela, mas o observador pode vê-la ou pode experimentar algo que se assemelha a uma aparição em campo de energia holográfica. A experiência de sair do espaço-tempo linear é muito parecida com um sonho lúcido. Maravilhosa essa aqui é a analogia do Dr. Steve Greer. Então, quando você tem um sonho lúcido, a sua consciência não tem fronteiras, ok? Agora, imagine que eu posso pegar o seu corpo e reduzir a massa do corpo. O seu corpo vai funcionar junto com a sua consciência. E a partir do momento que você chega no outro espaço-tempo, você é materializado novamente. Por exemplo, daqui para Marte, numa fração de segundos. É assim que funciona o teletransporte. O teletransporte nada mais é que uma tecnologia transdimensional, que consegue reproduzir em parte a capacidade inata de um ser interdimensional ou extradimensional. A matéria pode ter a mesma propriedade da consciência, que é mais rápida que a velocidade da luz, a partir do momento que sua massa é reduzida a zero, ou próximo de zero, como demonstrado no experimento Kowalski-Frost de 1927.
O documento Wilbur Smith, de 1950, deixa claro que a busca por tecnologia exótica era pesquisada bem antes da queda de Roswell, em 1947, sendo o segredo acima da bomba do juízo final, que seria a bomba de hidrogênio. Essa foi o principal motivo dos alemães terem invadido a Polônia em 1939. Eles queriam as patentes e registro de todos os documentos sobre o experimento Kowalski-Frost. Esse experimento Kowalski-Frost da Polônia conseguiu reduzir a massa de um objeto próximo de zero. E é lógico que ele flutuou. Aí eles perceberam que se você reduzisse a massa de um objeto próximo de zero, ele poderia atravessar paredes. E que ele poderia, inclusive, burlar a barreira do espaço-tempo. E poderia, né, gerar o seu próprio buraco de minhoca. Pois bem. Portanto, esse era o segredo de anular a massa. Se algo é sem massa, pode atingir velocidade acima da velocidade da luz e dobrar o espaço-tempo. Uma partícula sem massa, em teoria, poderia estar em outra dimensão. Outra dimensão provisoriamente. Porque fisicamente não tem como estar ali. Porque a partir do momento que a massa volta ao normal, ao seu peso normal, aí ela não pode estar em outra dimensão. Assim como ocorre com a consciência. Cosmologia e dimensões. Para entender a viagem transdimensional, é necessário o entendimento mais amplo do cosmos. O cosmos não é apenas o universo tridimensional, mas também todos os mundos de luz, todas as outras dimensões, astral, casual, tudo isso. O cosmos inteiro e a criação são um holograma quântico cósmico que está desperto e consciente. A consciência é o campo de emaranhamento quântico final, estando onipresente em todos os pontos do espaço-tempo. Sim, a consciência não tem limites, independente se você está na terceira densidade, ou quarta densidade, quinta densidade, ou se é um ser extradimensional. Distinção crucial entre as naves transdimensionais e outros fenômenos. As fontes alertam, no caso do Dr. Steve Greer, que há uma confusão deliberada. Isso é feito de propósito para enganar os despertos. E perigosa entre naves ETs transdimensionais, interestelares e outros fenômenos que também se originam de outras dimensões. Por exemplo, se as pessoas conhecessem e distinguissem um ser de plasma, que é o caso do 3i Atlas, não falaria essa bobagem que é uma nave cheia de reptilianos. Isso simplesmente seria descartado de imediato. O fato da pessoa considerar essa hipótese que é uma verdadeira bobagem, porque não tem conhecimento de base. Na hora já iria ser descartada essa hipótese. Outras dimensões existem fenômenos como poltergeisters e outras entidades, seres da sombra, sucubos, incubos, que podem entrar e sair dessa dimensão. Mas são coisas diferentes. Nave versus espírito. A maioria confunde tudo. É essencial diferenciar que uma entidade baseada em outra dimensão, como um poltergeister, de uma espaçonave de outro sistema estelar, ou seres biológicos a bordo. Como ironicamente afirmou um teólogo, até o teólogo sabe disso. É mais inteligente. No caso, o Papa João Paulo. Presta atenção. O Papa João Paulo. Segundo. Abre aspas. Nem anjos, nem demônios requerem discos voadores. Anjos e demônios não são máquinas físicas que podem ser abatidas e ter seus corpos dissecados, autopsiados. Pois é. Então, apesar de seres extraterrestres conseguirem reproduzir, em parte, a capacidade do ser interdimensional, eles são físicos. Né? Por isso que eles podem ser abatidos, por isso que seus corpos podem ser dissecados. Por exemplo, que é o caso de Varginha Brasil. Tem como você falar que aqui são seres interdimensionais? Óbvio que não. Não são seres físicos. O perigo. Essa confusão pode levar a suposições falsas e políticas ruins, potencialmente iniciando uma guerra santa da era espacial, ou seja, invasão fake. Para finalizar, é importante notar que a tecnologia de uma civilização avançada o suficiente para realizar viagens interestelares transdimensionais, que pareceria magia para nós no início do século XXI. Para nós aqui, quando a gente fala de tecnologia transdimensional, soa como magia, como algo mágico, mas não é mágica. Por exemplo, se você pegasse uma nave hoje e levasse para a Idade Média, eles iam falar que é coisa do demônio. É a mesma coisa com tecnologia transdimensional. Isso é coisa do capeta.
Se eles vissem um avião lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, lá em 1232, eu falar que é coisa do capeta. É a mesma coisa. Por exemplo, o Grok está falando a verdade. Eu achei bem interessante isso. O Grok falando aqui de teletransporte. Isso aqui é tecnologia transdimensional. Sim, essa patente é real. Perguntaram para o Grok, viu, essa patente de teletransporte é real? Eu falei, é verdade. O Grok está maravilhoso. O Dr. Sarfati tinha razão. Né? Inclusive, o Grok teve contato com ele quando ele tinha 8 aninhos de idade. 1953, se eu não estiver errado. Sim, essa patente é real. Trata-se da publicação de uma amplificação de patente dos Estados Unidos, identificada pelo número, está aqui um número gigante, intitulada Sistema de Teletransporte do Corpo Inteiro, que foi arquivada no dia 29 de setembro de 2004 pelo inventor, o John Quincy, claro, de San Juan, Porto Rico, olha, porto-riquenho, e publicada no dia 6 de abril de 2006 pela aqui, Unidade de Patentes, isso aqui, o USPTO. Que coisa, né? E você acha aqui até que é patente bonitinha, que detalhes principais, descrição. O documento escreve um sistema teórico que usaria ondas gravitacionais pulsadas para gerar um buraco de minhoca e teletransportar o ser humano através do hiperespaço de um local para o outro. A inspiração veio de uma suposta experiência pessoal do inventor em 2 de maio de 2004, quando ele alegou ter sido teletransportado acidentalmente por uma onda gravitacional gerada por um avião próximo. Que coisa! Com certeza ele estava num dos pontos de linha-lei, né? Uma onda gravitacional foi modificada por causa de estar próximo à turbina do avião, pode ser, só isso aqui é uma teoria. Ele conseguiu reproduzir isso. Interessante. Onda gravitacional gerada por um avião próximo. Muito legal. E tá aqui para vocês, você acha no Google. Aqui, Sistema de teletransporte de corpo inteiro. No Google. Que maravilha. Que coisa, o mundo está mudando. Isso aqui faz parte da revelação. Pois bem. Agora, a última hipótese. Presta atenção. Essa hipótese também é horrível. Horrorosa. Eu só coloquei aqui, mas provavelmente isso não vai acontecer, tá, meus amigos? Não vai acontecer. Guerra interplanetária. Esse é o sonho de consumo dos escuros. O pior cenário de todos os possíveis. Os chapéus brancos falham na divulgação e os humanos despertos também falham na mudança do campo morfogenético planetário. Nesse cenário caótico, os extraterrestres se veem obrigados a intervir diretamente, ocasionando uma batalha interplanetária entre os escuros e os extraterrestres, onde as forças tenebrosas passam a atacar a população. Sim. Aliás, o Dr. Green já fala isso há muito tempo. Olha, eles estão esperando mesmo que os extraterrestres venham aqui e comece uma intervenção, porque automaticamente eles vão retalhar a população e colocar a culpa nos ETs. Os extraterrestres, em pouco tempo, conseguem desativar todo o seu aparato tecnológico. Sim, em pouco tempo, conseguem resolver e liquidar a fatura. Mas os escuros promovem atos de terrorismo. Com a demolição de prédios, que eles podem fazer isso, sabe muito bem, não preciso nem falar aqui, e culpam os ETs como responsáveis em uma operação de false flag. E nesse cenário seria horroroso, porque a população estaria aterrorizada e não iria acreditar nos extraterrestres. Estado de terror total, dominada pelo medo. Nesse contexto, resta apenas os ETs reportar-se diretamente à população. É a única alternativa que eles têm. Usando a televisão, celular, e esclarecer o caso. A grande maioria não vai aceitar, ficando do lado dos escuros. Esse cenário hipotético não vai acontecer, pois é uma verdadeira armadilha dos escuros, como apontou o Dr. Steve Greer. Só estou trazendo essa hipótese, é caso aqui o Demis Viana, para que entendam que isso é uma isca dos escuros, engendrada por 80 anos por eles. Lembre-se que os extraterrestres não são bobos para cair numa armadilha tão óbvia como essa. Não vão mesmo, em hipótese alguma. Praticamente todos os cenários estão em aberto. Quase todos, retirando o último. Com exceção do último. E, literalmente, o curso dos acontecimentos está em nossas mãos. Os Winkmakers, nossas versões do futuro que já evoluíram, no caso, nosso eu superior, juntamente com seres positivos, nos dotaram do poder do sétimo sentido. E qual é o poder do sétimo sentido? Que vai além do sexto sentido, que é a clarividência.
é o poder de remodelar a linha do tempo. Cabe a cada um de nós usar esse poder com sabedoria e cumprir nossa parte na elevação da consciência e da frequência, tornando-nos verdadeiros embaixadores galácticos e cocriando uma ponte mais positiva para nós mesmos e para a humanidade, abrindo nossos corações para o amor incondicional. Literalmente está em suas mãos. Tá aqui. Então, os Winkmakers e essa nova energia está entregando o poder da linha do tempo na sua mão. Os escuros sabem disso. E a única chance dos escuros, a única esperança deles é enganar os espertos. Eu não estou brincando. Por isso que eles investem tanto tempo e dinheiro propagando desinformação. Muito importante as pessoas terem esta consciência. É fundamental. Pois bem, deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave. E olha que essa segunda parte ainda durou quase 1h20 minutos. Tá? Gratidão, gratidão. Acúria Matê. E um beijão no coração de cada um de vocês.